Pessoal, boa noite. Colégio Estadual Emiliano Ribeiro, professor Sérgio Maurício, Geografia. Vamos estudar aqui, galera, aspectos populacionais da África, página 210. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. A África, como nós já vínhamos comentando, a África é formada por uma grande variedade de línguas e etnias. Calcula-se que na África existam cerca de 850 grupos étnicos diferentes e cerca de 1.500 línguas ou idiomas, além das línguas, claro, dos colonizadores, como os colonizadores europeus, franceses, ingleses e portugueses. A África também, com relação à religião, é bastante diversificada. O continente, a situação é extremamente diversa. Há inúmeras crenças, como o islamismo, o catolicismo, o hinduísmo. O catolicismo é o cristão que nós praticamos aqui. E, sobretudo, o animismo, praticado principalmente na porção norte do continente. O animismo é a crença religiosa cujos seguidores acreditam que todos os seres vivos e os fenômenos da natureza possuem uma alma. Então, essas são as religiões na África. A população atual da África está distribuída de forma desigual pelo continente. O que é desigual? Tem muita gente em um lugar e pouca gente ou poucos habitantes em outros. A maior concentração está nas áreas do litoral ocidental. O litoral ocidental é o mesmo que você falar o litoral ocidental, oeste para cá, leste. Então, o ocidental para cá. Então, os maiores centros urbanos estão aí. São as cidades aqui, ó, na África do Sul, de Joanesburgo, certo? A cidade aqui no Sudão, certo? De Khartoum e de Cairo, no Egito. Então, são as regiões mais, assim, densamente povoadas. Óbvio que a maior parte da população se encontra nesse litoral aqui. Beleza? Embora a população africana tenha ultrapassado aí 1 bilhão de pessoas, quer dizer, na África existem menos pessoas que na China, por exemplo, mas não é uma área densamente povoada. O que é densamente? É muitas pessoas juntas. Como a África é muito grande, as pessoas estão espalhadas pelo continente, apesar de existir algumas áreas onde a densidade, a quantidade de pessoas próximas é muito grande. Vamos ver isso. No geral, a densidade demográfica de toda a África é cerca de 34 pessoas por quilômetro quadrado. 34, mas olhe bem, só um exemplo. Nessa região aqui, ó, onde tem o nome do Egito, aqui é o Rio Nilo. Aqui chega a calcular a densidade de pessoas próximas, cerca de 500 pessoas por quilômetro quadrado. Por causa de quê? Da agricultura mecanizada, do rio, das fontes, né? De sobrevivência que tem aqui nessa região devido ao Rio Nilo. Não só aqui, como seguindo aqui para o Sudão também, onde o Rio Nilo passa aqui em toda essa região. O rio gera o quê? Riqueza, gera desenvolvimento e gera, obviamente, a atração de muita gente para esses lugares. Enquanto nessa região aqui toda, Nigéria, Quixã, toda essa região aqui fica o deserto do Saara. Óbvio que não tem muitas pessoas aqui. O mesmo ocorre aqui nessa outra região aqui onde ficam as florestas. Também tem poucas pessoas aqui. As concentrações de pessoas estão no litoral, nas grandes cidades que eu acabei de falar, foi aqui na África do Sul, no Sudão, e aqui no vale, principalmente aqui do Rio Nilo, certo? Esse é um mapa semelhante ao que nós temos no livro, na página 211. Então vocês vão perceber aí como as pessoas estão espalhadas, né, pelo continente. Observem bem, é possível perceber no mapa que o Vale do Rio Nilo apresenta elevada concentração populacional em decorrência das áreas de agricultura desenvolvida ao longo do seu curso. Por causa dessas áreas de ocupação mais difícil, como as densas florestas e deserto, várias porções do continente apresentam baixa densidade demográfica. Em virtude do predomínio da economia agrária, 60% da população africana vive no campo. Então nós percebemos aqui no mapa, olha o Egito, ó, quanto mais a cor for forte, tem mais pessoas. Quanto mais a cor for fraca, tem menos pessoas. Aqui nós temos as cores, olha,
branco, amarelo, vai ficando mais escuro. Então nessas partes mais escuras é onde tem maior concentração de pessoas. Perceba que nós falamos aqui, a Joanesburgo, falamos no Sudão, falamos no Egito, né? E falamos na parte ocidental, que é essa parte de cá. Então perceba as cores mais escuras. Então essa é a distribuição. E perceba que aqui nesse vazio está bem branco, ó. Então aqui tem poucas pessoas, aqui é o deserto do Saara, quase não mora ninguém, certo? Então a população da África está o quê? Em umas áreas existem muitas pessoas, em outras áreas existem vazios completos, como aqui no deserto. Já aqui no Vale do Rio Nilo, perceba como está bem escura. Então tem muita gente aí morando nesse lugar. Por causa de quê? Por causa do desenvolvimento da agricultura ao longo de quê? Do curso do Rio Nilo. Um problema intenso que a África passa é que lá a população é rural, mas no campo existe baixa produtividade por conta de quê? Do solo não ser bom, não ter um bom trabalho de desenvolvimento agrícola em relação ao trato com o solo, a ausência de infraestrutura, obviamente disso, água tratada, eletricidade. Então a população vive na miséria. O que a população faz? Vai embora para as cidades. Só que vai embora para a cidade sem educação, sem qualificação, sem cursos técnicos, sem condições de trabalhar nos outros setores da economia, nos outros setores da vida. E aí vai para a cidade, não tem onde morar e vai morar nas periferias da cidade, aumentando o quê? O número de favelas, de habitações sem um controle, sem uma assistência do Estado, lugares sem esgoto, sem água tratada, sem saneamento básico. Então as cidades vão inchando. O nome é esse, viu? Inchando. Ela vai inchando de um jeito que fica incontrolável. Começa a miséria, a violência, assaltos, roubos, pessoas malnutridas, pessoas doentes, epidemias, doenças de todos os tipos. E a população acaba vivendo o quê? Em lixões, em lugares que não dá para viver, em habitações sem as condições mínimas de sobrevivência. E aí vem o quê? A miséria dessa população e a proliferação de vários tipos de doenças. Vamos ver uma fotografia sobre isso. A gente pode ver aí, ó, cidades desorganizadas, sendo as pessoas trabalhando no comércio informal. Então a África passa por esses problemas, né? O acúmulo de pessoas e sem essa infraestrutura na cidade, que leva as pessoas a ter que trabalhar na informalidade. Aí a situação das cidades sem pavimentação, as pessoas vendendo as coisas no meio da rua, sem organização, né? Então é toda uma estrutura, veículos antigos, a gente vê toda uma desorganização aí. Vamos ver mais um pouquinho para tirar algumas dúvidas. A população da África é relativamente pequena, né? Ele está colocando aqui 900 milhões, mas a população hoje já atingiu 1 bilhão. Porém, a densidade demográfica aqui está de 26,8. Hoje nós já vimos que é mais de 34 pessoas por quilômetro quadrado e que existem algumas áreas densamente povoadas, né? Grande parte do continente é ocupada por áreas desfavoráveis à concentração humana, os demais desertos, né? Nós temos o deserto do Saara e nós vimos em outra aula o deserto de Kalahari. Os índices de mortalidade são muito altos, principalmente pela desnutrição e por doenças, né? Doenças principalmente nós vamos ver como a AIDS. E a África é um continente que recebeu poucos imigrantes, poucas pessoas vieram de fora morar na África por causa das péssimas condições de vida que apresenta a região. Está aí mais uma ideia dessa habitação, né? Questão de habitantes por quilômetro, você vê áreas, poucas pessoas nessas áreas, né? Razoavelmente nessas, e muitas pessoas aqui no Itaú-Sul, aqui e aqui no Vale do Rio Nilo, como nós já vimos anteriormente também. A população na África é irregular, mas nós podemos perceber aí que a população africana, ali no Vale do Rio Nilo, por exemplo, chega a 500 pessoas, como eu tinha dito antes, ó, por quilômetro quadrado, enquanto os desertos e as florestas são praticamente o que? Despovoados. Beleza? Aí alguns índices da África, né? Analfabetismo, natalidade, que é pessoas que nascem, mortalidade, o chamado Produto Interno Bruto, que nós já falamos tanto na sala de aula, né? Que é o PIB, e as religiões aí na África, que nós também já comentamos. Grande carência de recursos
financeiros, não de riquezas naturais. É muito rico em riquezas naturais e pobre nesses recursos financeiros, porque ela não tem uma industrialização. Ela vende muitos produtos ainda em natura, chamado, a gente tem um nomezinho lá no segundo grau que a gente usa, chamado commodities, que são produtos naturais. Falar de riqueza e pobreza, existe a África Negra, né, que tem os povos aí, os sudaneses, os bantus, que foi quem vieram mais para o Brasil no tráfico negreiro, e outros povos aí da chamada África Negra. E temos a chamada África Branca, que fica no norte, próximo da Europa. Os árabes, os judeus, né, e outros povos também que vivem nessa região. Importante ressaltar aqui no mapa, aqui a África do Norte é chamada África Branca, aqui nós temos o deserto do Saara, que divide essa região, e aqui embaixo nós temos a chamada África Negra, certo? Quem divide essa África é o deserto, beleza? Aqui é a divisão étnica e a divisão política. O que é isso? A divisão política é algo que os países europeus dividiram. Isso é meu, isso é seu, isso é meu, isso é seu, isso é nosso, é de nós dois. Isso é a divisão deles. Só que não atende o quê? A divisão dos povos. Os povos estão espalhados dessa forma. Daí gerou conflitos. Esses conflitos é tema da nossa próxima aula, que são os conflitos tribais na África, por conta de que não terem respeitado as divisões territoriais das tribos. E aí gerou grandes conflitos chamados de guerras civis, que nós vamos estudar na próxima aula. E um problema muito grande na África é a AIDS, né? Nós temos aí índice de AIDS muito alto na África, tá? Os países mais afetados são os países da chamada África do Saara, né? E a África do Norte, aí, ou do Sul, aliás, aqui nessa região, a África Austral, onde nós também surgiu os povos, os australopitecos, né? E eles sofrem muito com essa síndrome da AIDS lá, principalmente pela falta de recursos e de campanhas contra esse mal, né? A rede de transporte precário, né? Você vê os pessoal tudo atrapado aí num carro, um monte de gente. Dificilmente a gente vê isso aqui em nossa região mais, mas lá ainda é comum, né, encontrar pessoas sendo transportadas assim. Então, só para fechar nossa aula, para que fique o assunto para a aula seguinte, aqui nós temos a divisão da África antes dos europeus e a divisão da África depois dos europeus. Então olha a diferença, né, da divisão. Aqui nós temos os países já divididos por domínio alemão, belga, britânico, espanhol, francês, italiano, etc. Português, né? Aqui nós temos o quê? Uma divisão, ainda tem algumas possessões da Europa, mas os grandes retalhos aqui são das tribos. Então houve uma mistura disso tudo aqui que vai gerar os conflitos tribais, que é a nossa próxima aula. Então é isso aí, galera. Estamos chegando ao final de mais uma das nossas aulas. Esperando você no próximo conteúdo. Aí, galera, aquele abraço. Essa música aí, o You Are The World. Pergunta a professora de inglês. Aí é uma homenagem a Michael Jackson, África. USA for Africa. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Valeu, galera. Aquele abraço. Até a próxima aula.